todos. Vamos então dar início a mais uma mesa, Carreira Médica Fora de Portugal. Eu vou moderar esta mesa junto com o Hugo Esteves. Eu sou Joana Carvalho, dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, e o Hugo Esteves, dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Connosco temos aqui online Nelson Pinto, cirurgião-geral, que está neste momento a trabalhar em França, em Lannion, e também Vasco Lajinha Rolo, anestesiologista, que esteve muitos anos a trabalhar no NHS e que neste momento está a trabalhar no LS São José. Vou dar primeiro a palavra ao colega Nelson Pinto para começar a sua apresentação. Bom dia, boa tarde a todos. É assim, eu estava à espera de encontrar o Noel, quer dizer, éramos colegas de serviço do Hospital de Viseu. Pronto, então sou cirurgião-geral, fui formado no Hospital de Viseu e acabei o meu internato em 2012 e digamos que apanhei em cheio as consequências do que foram os anos da Troika, como todos sabemos, perda de subsídios, redução de salário, contrato de serviço em baixo em relação aos colegas que tinham tido os contratos nos anos anteriores. E digamos que o que me motivou a saída foram os 14 meses que estive à espera para a abertura de um concurso, na altura para os assistentes, para assistentes hospitalares, e não foi por, por demérito, porque até fiquei classificado em primeiro lugar, mas pronto. Tendo a facilidade da língua, foi mesmo um projeto de vida que me levou a mudar de ar, tendo em conta as perspectivas que se apresentavam em Portugal. Portanto, aquilo que o Noel me pediu na altura, ele pediu-me para falar um pouco daquilo que era a realidade em França e abordar um pouco o tema das carreiras médicas. Para mim é um pouco complicado porque eu basicamente é uma viragem a 180 graus, quer dizer, abdiquei completamente de uma perspectiva e de uma lógica de carreiras médicas e de função pública para ingressar numa lógica de medicina privada, mas privada convencionada, que é uma especificidade francesa, mas que, quer dizer, tem as suas vantagens e os seus inconvenientes. As vantagens principais serão alguma liberdade que me confere o meu estatuto de médico liberal, como aqui se diz em França, e os inconvenientes quer dizer, é abdicar do princípio de uma lógica de progressão de carreira. Agora é assim, em termos do meu contexto, e excluindo agora aqui os motivos que me levaram a sair, o sistema de saúde francês é um pouco parecido com o português, é um sistema que está assente num sistema universal, que é financiado em grande parte pela Segurança Social, pelo Orçamento de Estado. Uma das particularidades é que ele não é financiado na totalidade. Há cerca de 30% que depende de seguros de saúde que cabe a cada um contratar, o que por vezes confere uma noção de um acesso quase gratuito aos cuidados de saúde. Isto é, uma pessoa que tenha um cartão do utente e que tenha acesso a um plano de saúde, ou uma mutuelle, tem um acesso em que as pessoas não têm a noção do que é o custo de uma consulta, de uma operação ou de uma compra de medicamentos. A acessibilidade dos cuidados de saúde, a minha realidade é um bocadinho diferente, quer dizer, exceto algumas doenças crónicas, doenças oncológicas, em que o Estado assume, de princípio, assumir a totalidade dos custos, o resto haverá sempre uma com participação mista, privado e público, dependendo desses seguros que as pessoas vão contratar. A realidade do terreno aqui em França é a coexistência de um setor público e privado que presta os cuidados de saúde à população. Mas é um pouco diferente do que existe em Portugal. Aqui existe verdadeiramente uma complementaridade. Complementaridade e concorrência, em que as pessoas têm verdadeiramente a liberdade de poder escolher um sistema ou outro. E só para terem uma noção, por exemplo, eu falo como cirurgião-geral, cerca de 70% dos atos de cirurgia praticados em França são praticados por hospitais privados e por clínicas. Portanto, há hospitais privados que têm fins lucrativos, outros que não têm fins lucrativos. Quer dizer, os franceses gostam sempre de complicar um bocadinho as coisas, mas para fazer simples, eu estou numa instituição que é uma instituição privada, que é convencionada com o Estado, mas que não tem finalidades lucrativas. E, na prática, qualquer doente que se dirija à minha instituição não terá custos acrescidos. Ser tratado no meu hospital ou ser tratado num hospital público que existe também na mesma cidade equivale exatamente à mesma coisa. Pronto. Isso é a perspectiva, digamos assim. Ter a noção que em França se não haveria setor liberal, setor privado, basicamente não haveria prestação de cuidados para poder dar apoio à população, porque já perceberam que cerca de 70% dos atos são praticados por esse regime convencionado, que é uma medicina privada um bocadinho diferente, porque ela é subvencionada pelo Estado. Há uma livre escolha dos profissionais e dos estabelecimentos de saúde por parte dos doentes.
mas há um percurso, que é um caminho que deve ser orientado e que é assente pelo médico de família. Isto é, o médico de família também é um médico, na grande maioria dos casos, que é um médico liberal, privado, que o doente vai escolher e que ele aceita. Estão a ouvir? Pronto. E ele vai ser então um pilar que vai encaminhar o doente para o especialista que ele vai recomendar. Pode ser um especialista existente num hospital público ou existente numa clínica privada. Pronto. E isso não vai penalizar em nada o doente. Pronto. E o doente poderá assim escolher diretamente dirigir-se a esse clínico ou ao médico de família, ou pode também ter a liberdade de poder recorrer diretamente a uma consulta privada do especialista. A única penalização é como ele não seguiu o percurso que deveria ter sido orientado pelo seu próprio médico de família, terá uma penalização mínima de 10% que não será paga pela Segurança Social. Pronto. Isso obriga a uma certa coordenação na orientação dos doentes para que não haja assim derivas. Pronto, ter uma noção que os exames médicos, os medicamentos nas farmácias, hospitalizações, as intervenções cirúrgicas que são efetuadas no setor público ou no setor privado sem fins lucrativos, não há pagamento da parte dos doentes, desde que tenham o seu seguro complementar. Portanto, eles nem têm que avançar dinheiro. Pronto, o que por vezes pode levar a que haja algumas derivas, porque, quer dizer, acaba por as pessoas perdem um bocado a noção do custo real da saúde, o que acontece também nos hospitais públicos em Portugal, as pessoas não têm noção do que é o custo verdadeiro. Em termos de instalação de médicos no setor privado, que é o que a mim me toca, há uma autonomia e uma liberdade de instalação dos clínicos. A França está a viver neste momento uma quebra acentuada do número de médicos, por isso é que há recurso a médicos estrangeiros, e é verdade que há, como em Portugal, há mais facilidade de instalação perto dos grandes centros ou perto dos centros universitários onde os médicos são formados, e as zonas mais periféricas, mais rurais, estão-se a transformar em desertos médicos e a acessibilidade acaba por ser complicada. Em termos de custos e de financiamento, a nova tendência é a aplicação do que já existe em Portugal, as taxas moderadoras, que têm sobretudo uma finalidade de moderar e de responsabilizar um pouco as pessoas em relação aos custos, para não perderem a noção pronto, que os cuidados de saúde não são gratuitos. Há liberdade de prescrição da parte dos médicos, seguindo as recomendações da alta autoridade, o sigilo profissional dos consultórios privados segue a regulamentação europeia. E a França, infelizmente, subiu uma quebra nas classificações, nos rankings internacionais. Se por volta dos anos 2000, a OMS considerava o sistema francês como um dos sistemas líderes e pioneiros em termos de prestação de cuidados, fruto do desinvestimento, sobretudo no setor público, tem havido uma queda, com dificuldades de acesso, a demografia médica também não tem vindo a ajustar, e tem havido uma falta essencialmente enorme de pessoal médico, o que aumenta os tempos de espera. Pronto. Em termos de proporção, em relação a Portugal, 2024, o investimento na saúde é mais ou menos 12% do PIB. Para vocês pode não dizer muito, mas basicamente equivale ao PIB português, que é aplicado só na saúde. Não há verdadeiramente centros de saúde como se conhece em Portugal, as pessoas têm acesso ao médico de família, pronto, e o médico de família envia então ao especialista e que se encarrega de tratar a pessoa, pronto. Agora, eu não sei bem o que é que vocês pretendem nesta apresentação, o que é que gostariam de saber, talvez em termos de perspectivas e de evolução salarial. Um cirurgião-geral no hospital público começa com um salário à volta dos 4.500 euros, em fim de carreira vai acabar à volta dos 9.500 euros. Sabem a polémica que existe em volta das reformas, da reforma em França, que está atualmente à volta dos 62 anos, que vai eventualmente evoluir para os 64 anos. E de resto, olha, estou aberto a vossas questões, não sei muito bem o que é que pretendem da minha apresentação. O Noel falou-me de uma conversa informal, falar de carreiras, mas falar de carreiras quando está no setor privado. Então é assim, é a vantagem do setor liberal, é que nós somos encarados como um profissional independente. Você é que vamos basicamente ditar o nosso ritmo de trabalho. Eu, por exemplo, tenho a minha organização em que, por exemplo, à terça-feira é o meu dia livre, é em coordenação com os outros cirurgiões que trabalham no hospital onde eu trabalho, para poder assegurar as urgências e o atendimento ao público, que é uma obrigação que nós temos também. Pronto, nós podemos organizar. Se eu tenho 3 tempos de consulta, 2 ou 3 tempos de blocos operatórios, é a organização em função daquilo que o estabelecimento vai lhe propor, do seu nível de atividade,
pronto, dos doentes que têm para operar ou que têm para atender, mas não há uma obrigação. A obrigação que se vai pôr é uma tentativa em termos das ARS, a nível regional, de tentar chamar e de pedir que os médicos que estão no setor privado, liberal, possam auxiliar os colegas que trabalham no setor público, o que poderia parecer lógico, mas o inconveniente é que, se me tirarem um dia da minha atividade em termos de consulta e de bloco operatório, para poder auxiliar, sobretudo para as urgências, que é sempre o mesmo problema, como em Portugal, são os doentes que não vão ser operados e que não vão ser atendidos e não vão ser consultados, pronto, e é assim, são as mantas de retalho, puxa-se de um lado para tentar cobrir o outro. Nelson, obrigado pela partilha e pelo testemunho. Eu tenho a certeza que nós temos muitas questões aqui na audiência sobre essa experiência em França, mas se calhar a minha proposta era guardávamos as questões para o final de ambas as apresentações, e agora temos o Vasco. O Vasco Lajinha Rolo, como foi apresentado, é anestesiologista, agora também da equipa e dirigente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, e exerce as suas funções na Unidade Local de Saúde de São José, designadamente no Hospital de Santa Marta. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Vasco Lajinha Rolo e eu tenho boas notícias e más notícias para vocês. Não, se calhar não tenho muitas más notícias. As más notícias é pedir desculpa por algumas siglas e alguns anglicismos que podem surgir. Aquilo que eu pretendo com esta apresentação é apresentar-vos os ABCs do NHS, portanto, o primeiro anglicismo da tarde, ou do dia, e vou fazer uma apresentação muito curta para permitir o tempo para dúvidas, questões que possam ter. Esta é uma apresentação do NHS numa perspectiva do utilizador, mas não do utilizador utente, do utilizador médico, enquanto médico trabalhou 8 anos no NHS. Portanto, vai ser uma apresentação que não é o NHS for Dummies, mas em inglês. Eu tentá-lo, até porque isso não seria muito colegial da minha parte, dizer que isto é o NHS para Dummies, mas é uma apresentação em que eu vou tentar, como diriam os meus amigos britânicos, tentar manter a apresentação short and sweet. No sentido de permitir o maior tempo possível para a discussão e, no final, abrirmos essa discussão que pode ser subordinada ao tema tudo o que alguma vez quiseram saber sobre o NHS, mas tinham vergonha de perguntar. Então, começamos exatamente pelos ABCs e vem o A. A minha apresentação começa justamente por isso mesmo, por uma breve apresentação curta de mim próprio. Chamo-me Vasco Lajinha Rolo, sou assistente hospitalar de anestesiologia desde maio de 2021, em 2 hospitais pertencentes a 2 ULS diferentes na área de Lisboa, uma onde tenho um contrato individual de trabalho sem termo e outra onde sou prestador de serviços, portanto também sou um tarefeiro. Isto tem a ver com as especificidades ou com a subespecificidade ou a subespecialidade na qual eu me diferenciei, em que pratico e em que há alguma carência de recursos. E hoje acho que fui convidado por ter trabalhado no Reino Unido durante mais de 7 anos, entre 2014 e 2021, primeiro como fellow e depois como especialista. O B são as boas-vindas a todos quando estão aqui connosco ou noutros lugares, todos e todas as pessoas a quem nos assistem. Queria agradecer o convite do Sindicato dos Médicos da Zona Centro e da FNAM para esta apresentação e saudar os corpos gerentes recentemente eleitos, dos quais eu também faço parte. E o C era suposto eu falar sobre conflitos de interesse e vou confessar-vos que não tenho nenhum conflito de interesse, portanto não sou representante nem funcionário, nem titular, nem tenho nenhuma parte em nenhuma companhia de recrutamento, por exemplo, mas tenho um conflito interno comigo mesmo. É que vou apresentar-vos uma realidade que pode de alguma forma dar vontade a algumas pessoas de passar por esta experiência. Eu que sou um acérrimo defensor do Serviço Nacional de Saúde português, e apaziguo-me com isto e reconcilio-me com esta ideia, um bocadinho pensando que isto é uma esperança de que pode haver também uma forma de funcionamento diferente do nosso Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma visão pessoal e por isso mesmo é muito subjetiva, é um reflexo da minha experiência e por isso eu não posso garantir que é universalmente válida, que é verdadeira para todos. Mas isto é o que eu tenho a dizer acerca do NHS. Ora bem, as potenciais diferenças sobre os dois sistemas, e eu não vou
fazer uma análise comparativa. O Serviço Nacional de Saúde vocês conhecem-no bem melhor do que eu, e até nem trabalhei nele assim tanto tempo como isso, vistas bem as coisas, no total. E as potenciais diferenças entre os dois sistemas começam no recrutamento dos profissionais e dos anúncios de emprego. Vou falar um bocadinho sobre o que são as boas-vindas e a integração no NHS e nas instituições individuais que pertencem ao NHS, e depois gostava de falar da cultura institucional e das condições de trabalho, que no fundo é também aquilo e o grande tema que nos leva a estarmos aqui reunidos hoje. Ora bem, os anúncios de emprego do NHS, qualquer anúncio para qualquer lugar que exista no NHS, fellow, trainee, consultant, o que quer que seja, é obrigatoriamente publicado no NHS Jobs. Se quiserem fazer uma pesquisa rápida, https://www.jobs.nhs.uk, e iam chegar à página de procura onde podem introduzir, se tiverem curiosidade, qualquer coisa que queiram como título de um emprego que potencialmente procurassem. Lembro-vos que a escrita britânica tem vogais a mais sempre em relação à escrita americana, portanto é anestesia e pediatrics e por aí fora. Portanto, lembrem-se que de vez em quando têm que acrescentar um A. E se quiserem procurar um lugar de especialista, a palavra-chave é consultant. Eu ontem fiz esta pesquisa e pesquisei numa área em que exerço, a anestesia para cirurgia cardiotorácica, e este foi um dos primeiros. Isto era para ter um exemplo muito real para vos mostrar o que é um anúncio e o que é um emprego no NHS, e portanto este foi um dos primeiros que me apareceu, e é um lugar de consultant em anestesia para cirurgia cardiotorácica no Guy's and St Thomas em Londres. E é de reparar que eu não estou a mentir, fiz mesmo esta pesquisa ontem, atualizei isto ontem, porque a data de encerramento é 24 de outubro de 2025, se conseguem ver. Poderão eventualmente ter reparado ou já ter intuído que há regras muito bem estabelecidas para o anúncio de todo e qualquer emprego que exista disponível no NHS. Portanto, tem que ser publicado no NHS Jobs, tem que estar publicado um número X de dias, que não sei de cor qual é, e toda a gente pode concorrer clicando no Apply for this job. O processo depois é um processo que implica ser shortlisted para uma entrevista, cá estão mais anglicismos, e depois dessa entrevista as pessoas são todas consideradas em pé de igualdade, e são muitas vezes aquilo que se considera é que as pessoas que chegaram a essa shortlist para a entrevista é que são pessoas que são clinicamente competentes para desempenhar aquele emprego, e portanto o que irão ter que provar na entrevista é o que é que de mais têm a oferecer à instituição para um lugar que em princípio será para a vida. Todos os anúncios contêm uma descrição geral da instituição, incluindo a sua atividade e os seus valores, e contêm igualmente uma job description e uma person specification. E vou-vos mostrar um bocadinho melhor o que é que isto é. Portanto, eu fui ao anúncio de emprego do Guy's and St Thomas e também ao site do Guy's and St Thomas, que vão ver aqui. A Great Place to Work. Esta é uma apresentação breve do hospital, onde reparar, não será por acaso que esta jovem que trabalhará no Guy's and St Thomas tem uma fita colorida com as cores do arco-íris e um pin colorido com as cores do arco-íris que diz NHS no meio. Não será por acaso, digo eu. Continuando a observar esta página, a sua carreira, somos uma organização inclusiva, oferecemos determinadas condições em termos de bem-estar e de apoio às pessoas que se juntarem a nós, e incitamos-vos a virem fazer parte de qualquer coisa de excepcional. Isto é um anúncio de emprego normal, habitual, do NHS. E esta é uma das instituições que compõem o NHS. Continuando. Uma coisa que foi uma grande surpresa para mim, e talvez para quem não trabalhe no bloco operatório, não seja anestesista, isto faça menos sentido, mas há uma coisa que me impressionou muito, já continuando a folhear o anúncio de emprego, e isto faz parte deste anúncio de emprego, é uma descrição do que é a semana tipo de um anestesista que vai ocupar esta posição. Portanto, à segunda-feira, e aqui diz times per year à frente, 21, portanto, metade das segundas, a cada 2 segundas, a pessoa sabe que estará das 7h30 às 8h45 a anestesiar um programa de cirurgia torácica. À terça-feira sabe que tem uma Fixed Flexible List,
À quarta, das 8h30 às 14h30, Core SPA. Já vamos ver, não é spa, não é um tratamento de beleza à pala do NHS britânico. Já lá vamos. E à sexta-feira, das 7h30 às 18h45, anestesia para cirurgia cardíaca. Lembrar-se sempre que isto é um posto para anestesia para cirurgia cardiotorácica, portanto, à segunda torácica, uma vez de 15 em 15 dias, à sexta cardíaca, todas as semanas. À quarta, o tal Core SPA. E atenção, como lerão, isto é um plano de trabalho semanal bem estabelecido que está anunciado antes da pessoa se candidatar ao emprego, que é acordado por ambas as partes, pelo serviço e pelo profissional, e que é revisto anualmente como parte da avaliação anual do trabalhador na instituição. Ora bem, o que são as SPAs, ou SPAs, como se costuma dizer no Reino Unido? Supporting Professional Activities. E aqui, portanto, os SPAs são isto. E eu aqui socorri-me, porque não, da inteligência artificial. Portanto, basicamente, escrevi exatamente o que podem ver ali, SPAs NHS. Portanto, aquilo que existe é que no contrato está estabelecido que das 10 PAs semanais, 1.5 são SPAs, Core SPAs, Supporting Professional Activities. Portanto, como viram, das 8h30 às 14h30 de quarta-feira, isto é um tempo dedicado a atividades não clínicas, que está claramente definido no horário, incluído no salário, e que até está claramente definida a que horas é que a pessoa vai desempenhar aquelas funções. Portanto, não há nenhum equívoco que aquele tempo é para atividades não clínicas. Pode incluir as mais diversas atividades, incluindo a mera leitura e resposta a e-mails, por exemplo. São atividades administrativas, estão incluídas. E na maioria dos casos, vou esclarecer, não há nenhuma obrigatoriedade de registar ou mesmo justificar como é que este período é utilizado. Ou seja, existe uma tendência para, num mundo em que se tentam racionalizar recursos, houve colegas que começaram, que eu sei que começaram a registar e a ter um diário das suas SPAs para poder justificar alguma vez se isso lhes fosse pedido, numa folha de cálculo. Passei daquela quarta-feira 1 hora a responder a e-mails, 2 horas em atividades leitivas com os internos, 3 horas a fazer pesquisa bibliográfica na net, mas a verdade é que não existe essa obrigatoriedade para já de justificar como é que esse tempo é usado e, surpreendam-se, pode em muitos casos ser feito a partir de casa. O que eu fazia com alguma frequência, devo dizer. Portanto, isto é uma diferença que eu considero importante e de que nós falamos quando falamos em condições de trabalho e quando falamos numa cultura institucional e que não tem exclusivamente a ver com salários. Outra surpresa da Induction Week. Mais uma vez socorri-me da inteligência artificial e escrevi Induction Week NHS. 2 resultados possíveis. A primeira, Induction of Labor for Pregnant Individuals. Não era esta. A segunda, e era mesmo a segunda, que vinha imediatamente abaixo, New Staff Induction Week for Employees. Portanto, o que é que acontece? É uma semana, geralmente é evidentemente a primeira, é um conjunto de sessões com o intuito de promover a integração do novo trabalhador numa instituição e que consiste na apresentação da direção clínica, da direção executiva, dos outros membros da equipa, a oportunidade de travar conhecimento com a cultura, com a história, com os valores da organização que são apresentados. Cada instituição tem uma história, uma cultura e uns valores, um conjunto de valores, geralmente uma coisa sonante. Mas também aspectos práticos importantes para o trabalhador são apresentados nesta semana, tais como a orientação física na instituição, onde é que fica o quê, e também algum treino teórico e prático, em sessões teóricas, em sessões práticas, em sessões híbridas, computador por aí fora. Por exemplo, segurança contra incêndios, manipulação e manuseio de cargas, sistemas de informação, como funciona o sistema de informação do computador. Isto tem obviamente um duplo propósito, não é só, não sejamos ingênuos, tem um intuito de promover a integração do trabalhador, mas também tem o intuito de proteger a instituição. Algum trabalhador que se lesou quando manipulou incorretamente um doente, no meu caso até era frequente isso ter que acontecer, anestesista no bloco operatório, hospitais pediátricos, crianças, até aos 20 quilos o procedimento é X, a partir dos 20 o procedimento é Y. Se o trabalhador prevaricou e depois alega que tem uma lesão ocupacional porque se provou eventualmente que não aplicou aquilo que lhe foi ensinado, terá mais dificuldade em reivindicar. Mas a verdade é que não penso que esse seja o grande propósito. O propósito é, de facto, que as pessoas sejam integradas no seu local de trabalho, através desta semana. Portanto, isto é mais uma vez a minha opinião pessoal acerca
do que é esta cultura institucional no NHS e o que é e que são as condições de trabalho, mas dos ABCs passamos para quase o fim do alfabeto, mas por acaso também estão para a ordem alfabética, portanto são os OPQs da cultura institucional do NHS, penso eu, rapidamente. É uma cultura que prima pela organização das atividades, dos serviços, do tempo, com uma preocupação de eficiência, de qualidade e de segurança. É uma cultura que demonstra uma verdadeira preocupação com o bem-estar e a integração dos trabalhadores. Aquela enumeração de princípios que viram no anúncio de emprego, eu senti na pele, não é uma coisa que fica apenas no papel. Posso dar-vos muitos exemplos, mas a bem do tempo, e depois se quiserem perguntar-me, terei todo o gosto, mas neste momento não vou fazê-lo. Mas realmente é uma cultura que tenta promover o desenvolvimento profissional e até mesmo pessoal dos indivíduos que trabalham nas organizações. É uma cultura de questionamento e de reflexão acerca do desempenho individual do trabalhador, mas também das relações profissionais e do funcionamento da instituição e das equipas. Continuamos pelo alfabeto. Este questionamento constante leva a que haja uma responsabilidade e uma responsabilização. Há uma responsabilização não só pelos resultados, mas também pela correta aplicação dos processos. Portanto, não interessa necessariamente apenas ter o resultado X, interessa que para chegar a esse resultado se aplicaram os processos corretos. Não interessa só que um cirurgião seja bestial e tenha ótimos resultados cirúrgicos, interessa que nesse processo tenha obtido um consentimento informado da forma correta com o seu doente e por aí fora. É interessantemente aquilo que se chama uma no-blame culture. Eu já vos vou explicar um bocadinho melhor o que é que se entende por isso. Há uma sistematização no sentido em que os incidentes, por exemplo, são identificados como uma falha do sistema que estará desadequado para atingir os objetivos a que se propõe e não uma responsabilização do indivíduo, muitas vezes. E há uma transparência e honestidade nos processos. E aqui chegamos mais uma vez à No Blame Culture NHS e a minha amiga Inteligência Artificial deu-me uma ajuda. Basicamente é um conceito simples e talvez não tão simples. O que se diz é que o NHS está a tentar transitar de uma no blame culture para uma blame culture para uma no blame culture ou uma fair culture, em que existe um reconhecimento de que o erro não só é humano, mas acabará por ter tendência a acontecer, e que são os sistemas que têm a obrigação de ser suficientemente robustos para criar barreiras para que os erros sejam evitados, nomeadamente através de diversos mecanismos, redundâncias nos processos, verificações, enfim. Existem as aprendizagens com as chamadas High Reliability Industries e a noção de que estar envolvido em falhas não deixa ninguém indiferente e que as equipas precisam de apoio também. E, portanto, faz parte dos princípios da implementação existir esse apoio para os membros do staff. Eu também o senti em incidentes em que estive envolvido e, mais uma vez, não vou dar agora nenhum exemplo. Não posso dizer que partilharei algum desses exemplos com todo o prazer, porque não seria verdade. Os incidentes não são prazerosos, nem partilhá-los, mas falo-ei de bom grado se isso vos ajudar a perceber um pouco que tipo de apoio é que existe, que tipo de sistemas é que estão em vigor nestas instituições para que o trabalhador não se sinta depois prejudicado e que seja encorajado a denunciar e a falar, ao invés de ser silenciado e de sentir o peso da denúncia. Muito no final, vou-vos só dar um exemplo em que é que esta cultura se reflete também na segurança dos doentes e, mais uma vez, a inteligência artificial deu-me uma ajuda e o exemplo é aquilo que é um never event. E um never event no Reino Unido é um desses tais eventos que nunca deveria ter acontecido, inteiramente evitável, e que acontece porque as barreiras sistémicas não estão suficientemente bem implementadas ou não são suficientemente robustas, como operar o membro errado, o esquerdo em vez do direito. E, portanto, estes never events, só para terem uma ideia que eu acabei falando na transparência dos processos, os never events são obrigatoriamente reportados a nível nacional e o NHS tem a obrigação de avaliá-los e a pôr em prática as medidas necessárias para que não se repitam futuramente. Enfim, isto é uma pequena amostra da cultura institucional do NHS, os ABCs do NHS, ou NHS Short and Sweet, e agora estou absolutamente à vossa disposição para qualquer discussão que queiram. Queria só, antes de acabar, mesmo,
Queria agradecer à minha amiga Inteligência Artificial, como viram, foi uma ajuda inestimável na elaboração desta apresentação. Queria agradecer-vos pela vossa atenção e queria, sobretudo, agradecer a todos os Serviços Nacionais de Saúde, de qualquer país, que com as suas imperfeições não desistem de tratar as populações que servem. Juntos pelo SNS. Obrigado. Obrigado, Vasco e Nelson, pela vossa partilha e pelo vosso testemunho. Nós também estamos muito gratos por estarem aqui connosco nesta manhã em que refletimos e discutimos caminhos para a carreira médica e, obviamente, fomos buscar, se calhar, estes dois exemplos, não por acaso. O exemplo francês, e como o Nelson aqui lembrou, a França, em geral, aparece e aparecia nos primeiros lugares enquanto sistema de saúde. Os rankings valem o que valem, mas eu relembro, por exemplo, um conhecido ranking da Organização Mundial da Saúde, em que colocava a França em primeiro lugar, em termos de desempenho, e já agora Portugal aparecia em 12º lugar e o Reino Unido, curiosamente, aparecia em 18º lugar. Isto, OMS. E aquilo que sabemos, apesar de tudo, e com todas as dificuldades nestes últimos 25 anos, quando olhamos para aquilo que é os nossos recursos, e estamos obviamente também a falar não só dos recursos materiais, infraestruturas, mas dos recursos humanos, e depois os nossos indicadores de saúde, percebemos que temos que ter orgulho no SNS que foi construído e que construímos todos os dias. Eu, se calhar, abria rapidamente, aqui ainda temos algum espaço antes da próxima sessão, com o nosso bastonário, o Carlos Cortes. Temos, creio que, 2 inscritos. Eu creio que todos nós estamos muito curiosos para perceber o grau de satisfação dos colegas, não é? O Nelson disse que está há 10 anos em França e queremos muito saber qual é o grau de satisfação. E depois aquelas questões que esta manhã aqui foram abordadas sobre, no fundo, a evolução da diferenciação técnica nestes contextos, no Reino Unido e em França, com a evidente correspondência do ponto de vista de progressão salarial, como é que isto se efetua. Sou o Sérgio Esperança, um colega, e queria lhe perguntar, os colegas que trabalham no hospital público em França, qual é o horário base e se também têm possibilidade ou fazem exercício da profissão liberal. Já agora para o Vasco, também uma pergunta rápida, que é, após o contratualizar, efetivar o contrato com a sua unidade, qual é o tempo desse contrato? Durabilidade ou eterno? Quanto tempo dura? Qual é a garantia de trabalho que tem? Obrigado. Em relação aos colegas que trabalham nos hospitais públicos em França, o regime geral de trabalho são 35 horas. Claro que todos os médicos, de uma maneira geral, acabam por ultrapassar largamente esse tempo de trabalho, mas que é o tempo legal, 35 horas. E se a questão se trabalham também em instituições privadas, é como em Portugal. Há dedicação exclusiva para os que têm, com benefício em termos de vencimentos, e há aqueles que têm uma atividade mista. Inclusivamente podem fazer atividade privada dentro do hospital. Está previsto para certos tipos de graus, consultores, séniores, diretores de serviço, para poder manter certos quadros dentro da atividade hospitalar. Há a possibilidade de terem uma atividade até 20% do volume em regime privado, com circuitos independentes bem definidos para poderem manter uma atividade privada também no hospital. Portanto, privado, público em França é um pouco diferente. Há liberdade de escolha, acessibilidade que é facilitada e para mim é mais-valia em relação ao sistema público português, que na minha perspectiva está demasiado centralizado na figura do Estado. Pode parecer estranho estar a dizer isso, sou um defensor do Sistema Nacional de Saúde, a gente sabe os custos que isso acresce, mas conhecendo a realidade, o Estado aceitando de financiar médicos privados, percebe que para ele também pode ser uma fonte de economia, porque há custos que são transferidos para as instituições privadas. Percebam, por exemplo, só para ter uma ideia, vou operar uma apendicite. A minha instituição vai ter uma fonte de financiamento que vai ser diferente daquela que é recebida pelo hospital.
Nós aceitamos que uma apendicite que vai ser paga, não tenho os números de cor, mas à volta de 10 mil euros para a instituição, para a clínica, para o hospital privado, vai ser paga a 18 ou 19 mil euros para o hospital público na mesma cidade, porque parte-se do princípio que o hospital tem que ter obrigações de assegurar uma urgência, de ter uma plataforma técnica mais desenvolvida. Portanto, há uma procura de equilíbrio na atribuição de fundos para os setores, mas em que, por exemplo, curiosidades que as pessoas em Portugal desconhecem completamente. Eu estou a trabalhar numa cidade pequena, 30 mil habitantes, em que a Autoridade Regional de Saúde atribui autorizações para cirurgia oncológica, por exemplo. E só para terem uma noção, o hospital público não tem essa autorização. Essa autorização foi concedida ao hospital privado onde eu trabalho. Pronto. Mas, em contrapartida, a atividade de imagem, radiologia de intervenção vai ser conferida ao hospital, que era para ter um certo equilíbrio para as instituições se trabalharem em sintonia. Portanto, eu não tenho qualquer tipo de problema a trabalhar com o hospital, porque nós trabalhamos todos em parceria. Recebo doentes do hospital que estão internados no serviço de nefrologia, de pneumologia, que vão me mandar para um bom hospital para serem operados por mim. E quando eu preciso da ajuda da pneumologia ou dos cuidados intensivos, posso transferir doentes. Portanto, há uma verdadeira complementaridade em termos de instituições. Os tempos são difíceis e é a única maneira de podermos lidar corretamente. Respondendo rapidamente, se por acaso essa pergunta veio porque entretanto estiveram a fazer a pesquisa, a não ser que tenham visto a palavra locum e que tenham um prazo definido, são geralmente lugares que são anunciados por um prazo definido, ou porque se quer experimentar contratar aquela pessoa temporariamente antes de fazer um contrato definitivo, ou para suprir as falhas de um serviço, por exemplo, durante uma licença de parentalidade, contrata-se alguém durante 1 ano, 2 anos, a não ser que exista a palavra locum, se existe a palavra consultant, à partida o contrato é vitalício. Assim, muito sucintamente, como é que é a progressão na carreira no NHS? Isso é uma boa pergunta e eu posso não ser a melhor pessoa para responder a isso. E talvez seja, ao mesmo tempo, porque nunca me preocupei muito com isso. Eu fui em 2014, fevereiro de 2014, como fellow em anestesia para cirurgia cardíaca pediátrica no Great Ormond Street Hospital for Children em Londres durante 18 meses. E durante aqueles 18 meses tinha uma Educational Supervisor e que, entretanto, me disse, olha, se tu quiseres aumentar as probabilidades depois disto, teres um lugar neste hospital, isto era o que devias fazer. Uma série de cursos, uma série de outras atividades para complementar o currículo, para os quais eu tive impressionantemente bastante tempo e dinheiro disponível, financiado pelo hospital, para tentar, no fundo, colmatar algumas falhas que o meu currículo pudesse ter em relação ao currículo habitual de um britânico, que eu não era. Tinha acabado de cair de paraquedas naquele lugar. Portanto, primeira etapa da progressão, há algum aconselhamento de alguém que nos diz e que nos pode orientar e ajudar, neste caso, a minha Educational Supervisor, que era uma mulher, uma very high achiever, que corria, fazia o Ironman e outras atividades múltiplas, que felizmente eu não tive que fazer para conseguir o lugar. E, portanto, e surpreendentemente houve uma progressão na carreira logo no internato que me espantou. Disseram-me no início, olha, nós vamos contratá-lo e estamos interessados em tê-lo como fellow, mas como nunca trabalhou no Reino Unido em medicina, vai ser pago pela faixa mais baixa do seu ordenado. Repararam, não sei se tiveram a fazer a pesquisa no NHS Jobs, que os ordenados têm uma banda de X a X. Disseram, é inevitável, vai ser pago pela faixa mais baixa. Mas depois pode pedir uma revisão, porque isto é uma formalidade, nunca trabalhou no Reino Unido, portanto, assim começará. Mas depois pode pedir uma revisão, envia uma nota biográfica à sua Divisional Director e ela depois deliberará sobre isso. E 1 ano depois, o ordenado já não era mau, aquele que eu oferia, e quando vivia num apartamento de 16,7 metros quadrados no centro de Londres. Sim, eu tinha que cortar as unhas dos pés todos os dias para conseguir entrar em casa, senão não cabia na entrada. Mas pronto, durante essa altura, o ordenado já não era mau, dava para pagar isso e para viver relativamente bem, portanto nunca mais me preocupei, até que houve um dos meus colegas internos que se virou para mim e disse, mas não é possível tu estares a ganhar o mesmo que nós, sendo uma pessoa muito mais diferenciada.
como fellow, estás no último grau de diferenciação. Nós estamos a fazer um fellow em anestesia pediátrica. Tu és o único fellow do hospital em anestesia para cirurgia cardíaca pediátrica. Portanto, isso tem que se resolver. Escreves, envias a tua nota biográfica, surpreendentemente reviram o meu salário e atribuíram-me o nível de ST9, como se eu estivesse no 9º ano de internato. E a partir daí passei a receber como se estivesse no 9º ano de internato. Mas recebi também os retroativos. Portanto, essa é a primeira coisa. Depois, na carreira de um consultant, naturalmente, eu também não me preocupei muito, mas naturalmente penso que é o que acontece. No Reino Unido há uma revalidação obrigatória a cada 3 anos. Ou seja, a cada 3 anos nós temos obrigatoriamente que provar que continuamos a ser aptos a praticar a profissão médica. E isso envolve uma coisa que é uma combinação de provas documentais com cursos. Portanto, há o CPD, que é o Continuous Professional Development. Portanto, a pessoa foi fazendo cursos que permitem angariar determinada pontuação. Tem também uma revisão anual de que eu tinha falado, em que se discute o job plan, mas se discutem outras coisas com um colega que faz uma avaliação, que discute qual é o plano para o ano seguinte, e no ano seguinte vai discutir se foi atingido esse plano, quais são as atividades que tens planeadas neste serviço, que pesquisa vais, sei lá, há uma investigação que vais desenvolver, por aí fora, isto é discutido e depois é avaliado. E depois também há o pedido do feedback, que eles chamam 360 feedback, portanto, toda a nossa volta, de toda a equipa, no meu caso, das crianças, dos pais das crianças. E depois isto é tudo colecionado e enviado para o General Medical Council, onde alguém delibera, portanto, com o conjunto das provas documentais e aquelas avaliações anuais, que a pessoa pode ser revalidada. Portanto, progressão na carreira, na verdade, vai acontecendo naturalmente através da reunião destes elementos e existem updates periódicos do vencimento em função da antiguidade. Não creio que exista nenhum tipo de concurso. Nunca me debrucei sobre isso. Eu acho que eu passei por uma revalidação enquanto lá estive. Acho que foi isso. A revalidação desta forma também é uma coisa recente, não é muito antiga. Mas a verdade é que eu saiba, não existe nenhum concurso oficial para que a pessoa progrida na carreira. Essa progressão é feita naturalmente pela coleção de todos estes elementos, pela revalidação e pelo tempo de antiguidade. E vai acontecendo haver updates nas bandas dos salários pela antiguidade. Tenho 2 perguntas para o Vasco, uma de curiosidade pessoal e outra mais de âmbito sindical. A primeira tem que ver com o marketing da proposta de trabalho que aqui apresentaste, que é muito cativante. Se depois não há um choque com a realidade, ou se de facto em Inglaterra aquilo que é publicitado depois corresponde à realidade. E depois uma segunda questão mais do foro sindical, o tipo de carga de horário semanal da proposta que aqui vimos na apresentação, ainda que fosse uma semana de 4 dias, não é? Sem trabalho à quinta-feira, mas os restantes dias estávamos a ver cargas horárias desde as 7h30 da manhã até praticamente às 19 horas. Se de facto, que impacto é que isso tem na qualidade do trabalho, apesar de ter um dia livre, mas estamos a falar de cargas diárias muito elevadas de horário, que impacto é que isso tem nos trabalhadores? Obrigado. Em relação à primeira pergunta, que era sobre se há uma desilusão entre aquilo que é publicitado e depois aquilo que é vivido na prática, não. Pelo menos não me aconteceu a mim. Aconteceu pelo contrário, até de ser agradavelmente surpreendido quando mudei de hospital. Eu trabalhei em 2. Trabalhei, como já vos disse, no Great Ormond Street como fellow e depois como especialista, e depois mudei-me para o Birmingham Children's Hospital. Fiquei até agradavelmente surpreendido por este segundo, que não tendo o glamour do Great Ormond Street, que é a coqueluche do NHS britânico, e então dos hospitais pediátricos, absolutamente tem um ambiente que dispensa aquela ligeira arrogância de sermos o melhor hospital pediátrico britânico do Reino Unido. Portanto, pelo contrário, até às vezes a surpresa é agradável em termos de ambiente de trabalho. Em relação à carga horária, isto é um horário de alguém que está no bloco operatório. Portanto, alguns dias são longos, mas a verdade é que
interessantemente, enquanto eu era fellow, foi o Reino Unido, e eu não vos disse, mas antes de ir para o Reino Unido fiz uma breve passagem por Paris e trabalhei 1 ano e meio em Paris. Paradoxalmente, isto foi antes do Brexit, o Reino Unido foi o único país onde eu estive em que realmente se cumpriam os European Working Time Directives. E onde eu era interno e tinha um especialista no bloco operatório a dizer-me: Vasco, se calhar devias ir para casa. Eu, não, mas eu queria acabar este caso, ver esta criança sair de circulação extracorporal, que é cena importante. Pois, mas vê lá se não estás a ultrapassar o teu horário. E explicaram-me nessa altura que a uma média aferida em 8 semanas não se pode ultrapassar as 40 horas semanais, e se a instituição ultrapassar com um fellow, há 2 consequências potencialmente graves: a perda da idoneidade formativa e uma multa à instituição. E, portanto, basicamente, eu tinha os especialistas a perguntarem-me se eu não queria ir para casa. E eu, quando dizia que não, eles disseram: mas percebes que nós temos a responsabilidade de dizer que devias ir para casa. Essa é a resposta. Depois, é preciso não esquecer uma coisa: por muito longos que sejam os horários diários, e às vezes no bloco são, no Reino Unido não há consultant de presença física à noite e nos fins de semana nos hospitais. Eu tive 8 anos a trabalhar de chamada a partir de casa. E de chamada no Great Ormond Street para anestesia para a cirurgia cardíaca pediátrica, não para a pediatria geral. E a mesma coisa no Birmingham Children's Hospital, que era o second on call para a pediatria geral. E havia ainda outra pessoa de chamada para a transplantação hepática e renal pediátrica nesse hospital. Portanto, havia 3 anestesistas especialistas de chamada. Portanto, aquilo que não há, seguramente, são longas noites acordadas num hospital, e há muito poucas razões pelas quais uma criança precisa de uma cirurgia cardíaca urgente, e no NHS não há nada que seja urgente que não seja urgente, life or limb, como nós dizíamos, que era feito a partir das 10 da noite. Portanto, o que eu sabia é que no meu hospital, o Great Ormond Street nem tinha urgências abertas para a rua, é um hospital muito particular. Portanto, podíamos chamar se houvesse um transplante cardíaco, um transplante pulmonar, ou uma outra situação pontualíssima, gravíssima, com uma criança. Em Birmingham, a maior parte das chamadas, idêntico, não há um programa de transplantação cardíaca e pulmonar, portanto podíamos chamar para uma ou duas das lesões raríssimas que podem acontecer, que justificam uma criança ser operada às 2 da manhã, em vez de ser estabilizada na unidade de cuidados intensivos e esperar para ser operada às 8 da manhã, ou porque era preciso mais um anestesista para a geral, por assim dizer. Podia acontecer. Aconteceu uma vez um acidente, 2 carros, 3 crianças nos 2 carros. Portanto, mais que um anestesista de presença física. Mas, portanto, raramente, de facto, quando estava de prevenção, tinha que ir ao hospital. Portanto, eu acho que isso responde de alguma forma à pergunta. A qualidade de vida é bastante diferente não passar noites e fins de semana no hospital e tarde de chamada.